Darryl Anka canaliza um ser extraterrestre chamado Bashar. Bom dia para você nesse dia do seu tempo. Como vocês estão? Você tem contato pessoal com os Greys? Os Greys é uma grande notícia, é uma longa história. Aquilo que hoje reconhecemos como Greys costumavam ser, em sua própria realidade, mais parecidos conosco. Na perspectiva de Bashar, para onde o mundo está caminhando em 2026? Segundo ele, é o ano da divulgação. Darryl Anka, obrigado por estar aqui novamente. Agradeço por ter reservado um tempo. Prazer é meu. Obrigado pela oportunidade. Será que nós criamos nossas próprias realidades? E sendo assim, qual é a função de algumas das formas mais severas de sofrimento em nosso mundo? De acordo com Bashar, nós criamos a nossa realidade. Nós escolhemos estar aqui. Não se trata de precisarmos sofrer, mas a ideia é que as almas que optam por esse tipo de experiência estejam proporcionando à humanidade a oportunidade de aprender a não fazer mais isso. Parece que a forma como aprendemos aqui na Terra é que quando algo acontece com frequência suficiente e não nos agrada, isso nos dá a oportunidade de finalmente chegar a um ponto em que devemos dizer: estamos cansados disso, não queremos mais isso. O que podemos fazer para mudar isso e evitar que aconteça novamente? Parece que esse tem sido o nosso método de aprendizado até o momento. E isso pode mudar. Não precisamos continuar com isso. Estamos entrando num novo ciclo, onde certamente podemos aprender lições através de desafios que não envolvem sofrimento nem luta, mas até esse ponto, parece que a forma como aprendemos está sendo expostos às coisas com tanta frequência que acabamos nos cansando delas, nos recusando a vivenciá-las novamente. E então, finalmente, decidimos fazer algo a respeito. Então, essa é uma das principais razões pelas quais uma alma pode escolher essa experiência ou optar por vir para propagar grande negatividade, porque, novamente, é como se mostrasse onde estão as falhas em nossa filosofia, onde estão as brechas, e dessa forma nos dá a oportunidade de aprender como fechá-las e nunca mais vivenciar essas coisas no futuro. Eu sinto que essa pergunta pode ser uma forma de provocar reações negativas nos comentários do YouTube, o que não é minha intenção, mas eu já sei que os comentários serão sobre o sofrimento das pessoas em Gaza, o Holocausto, o tráfico sexual, como isso se explica. Eu estou dizendo a mesma coisa. A ideia é lembrar que a alma é eterna e infinita. E a experiência da realidade física, do ponto de vista da alma, é temporário e se dá por amor incondicional e serviço à humanidade, seja qual for a escolha. Assim mesmo, mesmo que a alma escolha experimentar o sofrimento por um tempo, se isso contribuir para o ímpeto, se isso aumentar a disposição da humanidade em mudar essas coisas, a alma vai escolher fazer isso por amor incondicional e serviço à humanidade, para apontar as coisas em nossa sociedade que não funcionam, porque a alma sabe que isso não vai acabar.
não vai ser aniquilado, mas será uma experiência temporária que coletivamente, ao longo do tempo, poderá ajudar a humanidade a decidir mudar a forma como faz as coisas, para que as pessoas nunca mais tenham que vivenciar esse tipo de situação no futuro. Mas temos que aprender essas lições. Precisamos estar dispostos a fazer algo a respeito para honrar o que as almas que vivenciaram essa experiência escolheram fazer, para ilustrar o caminho que ainda temos a percorrer, as lições que precisamos aprender e as maneiras pelas quais precisamos agir de forma diferente. Portanto, não se trata de sentir raiva pelo fato dessas coisas acontecerem, mas sim de fazer algo a respeito para que isso não aconteça novamente. É preciso ser mais proativo para impedir que essas coisas aconteçam e encontrar as causas desses problemas. É preciso entender, é preciso uma vítima para criar outra vítima. Portanto, muitas pessoas que cometem crimes contra outras são elas mesmas pessoas que foram vítimas de crimes. É uma corrente que precisa ser quebrada. E assim tudo se resume a crenças baseadas no medo. Medo de não merecer, de não ter valor, sentir que não pertencemos, sentir que não somos amados, sentir que não somos ouvidos. E as pessoas que vivenciam esse tipo de situação, elas tendem a atacar outras pessoas e a tentar controlar a sua realidade, controlando os outros. E quando finalmente aprendemos a nos conectar com a fonte, a nos empoderarmos, então nós entenderemos que não precisamos fazer essas coisas. Estaremos completos, estamos contidos, podemos atrair o que precisamos na vida sem ter que nos machucar nem machucar ninguém. Mas as pessoas precisam de uma compreensão diferente da sua relação com a existência, para conseguirem lidar com isso e escolherem melhores caminhos a seguir. Então, é isso que precisa acontecer. É isso que essas almas estão tentando nos mostrar ao longo do tempo, escolhendo esse tipo de experiência para que talvez um dia, finalmente, a gente entenda como lidar com as causas dessas coisas e realmente ajudar as pessoas a aprenderem a mudar, a se conectar com a fonte, a sentirem o seu empoderamento pessoal e a não se sentirem impotentes e desamparadas, precisando então atacar os outros para sentirem que têm algum controle sobre a sua realidade. Da perspectiva de Bashar, para onde o mundo está caminhando em 2026 e nos próximos anos? Parece que muita coisa está acontecendo no cenário político agora. Nós estamos caminhando rumo à paz, nós estamos caminhando para o caos, nós estamos caminhando para uma guerra mundial. Para onde nós estamos indo? Qual é a direção do mundo nesse momento? Essas são ideias absolutamente válidas. E o que é preciso entender é que esse é um momento de transição, é um momento de mudança, é um momento de escolha. Então, é como se estivéssemos colocando tudo às claras. As coisas parecem caóticas, mas esse é também, segundo Bashar, o ano da revelação. E isso não significa apenas a divulgação de informações sobre OVNIs. Significa trazer segredos à tona, expor as coisas ocultas dentro de nós, o positivo, o negativo, e colocar tudo em pratos limpos para que possamos ver de forma mais clara e óbvia quais são as nossas escolhas, tanto positivas quanto negativas, e finalmente decidir que tipo de mundo realmente nós queremos criar. E fazer as escolhas que levarão a humanidade adiante de uma forma mais positiva. Mas, novamente, as pessoas precisam se desapegar das suas crenças baseadas no medo, das suas crenças negativas. E a divulgação de informações relacionadas a OVNIs e extraterrestres ajudará nesse sentido, porque, segundo Bashar, cada vez mais informações virão à tona este ano sobre a existência de extraterrestres, sobre a sua disposição em ajudar a humanidade a progredir de forma positiva. E ao adicionarmos isso à equação, podemos entender
que nós fazemos parte de uma família galáctica. Nós temos a ajuda deles. Nós temos seres que nos apoiam e são capazes de nos ajudar a seguir em frente de uma forma mais positiva. Nós temos que deixar o medo de lado. Nós precisamos nos desapegar das nossas crenças negativas para que possamos aceitar a ajuda que nos é oferecida, não apenas por extraterrestres, mas também pelos nossos guias espirituais, a nossa equipe espiritual, seres angelicais que estão tentando nos dizer de tantas maneiras diferentes que também somos almas poderosas, que podem escolher o que preferem experimentar. Se ao menos deixássemos de nos sabotar e começássemos a fazer escolhas na vida mais alinhadas com a vibração do nosso eu superior. Quem manda no mundo? Qual é o ponto de alavancagem mais forte e elevado para os acontecimentos políticos? E, de modo geral, para os acontecimentos mundiais? Existe algo de interessante para os amantes de répteis? O que é o estado profundo? Quem está por trás de tudo isso? Essas são perguntas relacionadas à teoria da conspiração. Bashar não costuma responder a esse tipo de coisa. Em resumo, nós comandamos o mundo é comandado pelo povo. Agora, se eles optarem por eleger pessoas com agendas diferentes e colocá-las em posições de poder para que as suas agendas se tornem dominantes, então você poderia dizer sim, essas pessoas estão governando o mundo, porque escondem as suas agendas, não deixam as pessoas saberem o que estão fazendo e tentam controlar as coisas para si mesmas e assim por diante. Mas, na verdade, nós tomamos a decisão de colocar essas pessoas nos cargos que ocupam. Então, nós podemos removê-las, podemos colocar pessoas diferentes nessas posições, se acharmos que precisamos de pessoas em algumas dessas posições. Portanto, trata-se de assumir a responsabilidade pelas escolhas que fazemos, como votamos, por quem colocamos no comando, e de realmente entender o caráter dos indivíduos e se eles têm uma natureza que os levará a servir a humanidade ou a servir a si mesmos. Portanto, no fim das contas, é nossa responsabilidade entender que, em última análise, as coisas são comandadas pelas pessoas e são as decisões das pessoas que criam o que vemos nesse planeta. Portanto, precisamos ter clareza sobre o que realmente beneficia a humanidade e fazer escolhas em consonância com isso. A ideia de répteis, coisas do gênero, sim, a raça reptiliana existe, mas muitas coisas a respeito dela foram exageradas. Sim, algumas delas podem não estar necessariamente alinhadas com o interesse da humanidade, eles podem não estar realmente pensando no nosso bem-estar, ou simplesmente não se importar, porque têm seus próprios planos. Existem muito poucos répteis com os quais interagimos. Alguns deles podem parecer um pouco mais negativos, outros mais positivos. Eles também são indivíduos assim como nós. Não se pode necessariamente colocar toda a raça no mesmo grupo. Assim como as pessoas fazem com os Greys, na verdade, existem muitas facções de Greys e não se pode simplesmente dizer que os Greys são isso ou aquilo. Então você precisa começar a olhar para todos os ETs como uma coleção de indivíduos, assim como nós. E embora alguns grupos possam ter um consenso geral sobre uma direção mais positiva a seguir, eles ainda são compostos por indivíduos que têm as suas próprias opiniões e perspectiva. Portanto, precisamos começar a enxergá-los da mesma forma que nos enxergamos. Somos indivíduos com pontos de vista diferentes, mas em geral os ETs que são positivos e tentam nos ajudar costumam ter um ponto de vista mais otimista
e mantém a negatividade afastada de quaisquer corridas que possam não ter necessariamente os nossos melhores interesses em mente. Não precisamos nos preocupar com isso. Obrigado por responder essa pergunta. Tenho certeza que já te fizeram essas perguntas. Tudo bem. Você tem contato pessoal com os Greys? Quem são os Greys? Onde estão os Greys? Existem diferenças? Eu já vi que existem diferenças, como, por exemplo, entre os Greys de Orion. Não tenho contato pessoal com ninguém, a menos que algo esteja acontecendo em meus sonhos e eu não me lembre. Eu tive contato com o povo de Bashar, com os híbridos, no reino dos sonhos. Obviamente não são apenas sonhos, porque são conversas que duram um longo período de tempo, como se você e eu estivéssemos conversando. Os Greys é uma grande história, uma longa história. E, novamente, eu não posso necessariamente agrupá-los em uma única coisa. Mas a ideia geral, em resumo, é que o que agora reconhecemos como seres Greys costumavam estar em sua própria realidade, mais parecida com a nossa. E por terem feito escolhas que os levaram por um caminho mais negativo, basicamente devastaram o seu próprio mundo, a sua própria versão da Terra, por assim dizer. E no fim, para sobreviver, eles tiveram que se modificar geneticamente para se transformarem no que hoje conhecemos como os Greys, pois essa não era a sua aparência original. Eles pareciam mais com a gente. E parte do que fizeram a si mesmos foi criar uma situação geneticamente dentro de si, devido ao ambiente que destruíram, as toxinas em seus organismos e assim por diante, em que não conseguiam mais se reproduzir e estavam se extinguindo. Então, eles tiveram que usar a sua tecnologia avançada para, de certa forma, transitar para realidades diferentes, onde o DNA humano ainda era viável como o nosso, para que pudessem utilizar esse DNA e infundi-lo em seu próprio material genético para criar seres híbridos. A civilização de Bashar é um dos resultados dessa fusão. Então, a ideia é que os híbridos, como o povo de Bashar, estão tentando nos dizer e nos ajudar a entender. Vejam, esse é o caminho que os Greys seguiram, e é por isso que eles acabaram como estão, e é por isso que estavam se extinguindo. Nós estamos tentando impedir que a mesma coisa aconteça com vocês, porque reconhecemos que vocês estão fazendo algumas das mesmas escolhas que eles fizeram e seguindo o mesmo caminho negativo que os levou a se tornarem os Greys. Portanto, nós estamos aqui como um conto de advertência para ajudá-lo a fazer escolhas melhores, para que você não precise passar pelo que eles passaram e para que você possa prosperar, crescer e evoluir. Assim, os híbridos estão nos ajudando a evitar os mesmos cenários, os mesmos resultados negativos que os Greys vivenciaram na sua linha do tempo. Onde eles existem? Eu tenho certeza de que provavelmente existem bases na Terra, na Lua, em Marte. Eu tenho certeza de que eles também podem ter seus próprios planetas em outros sistemas estelares, o que for mais conveniente para eles. Eles podem ainda existir em sua própria realidade dimensional,
em sua própria realidade paralela também, mas novamente, eu não acho que haja tantos deles agora como costumava haver, porque eles converteram a sua sociedade principalmente em seres híbridos como Bashar. E muitos híbridos extraterrestres já estão vivendo e trabalhando entre nós, aqueles que parecem mais humanos, mas que não conseguimos distinguir necessariamente como sendo híbrido extraterrestre. Quando o contato aberto acontecer, daqui 1 ou 2 anos, nos dirão quem são os híbridos extraterrestres que têm vivido e trabalhado entre nós por décadas, e poderemos interagir com eles de forma mais aberta. E eles poderão nos ajudar a avançar e a evoluir em nossa sociedade muito rapidamente, e então também seremos capazes de agir como o que eu chamaria de extraterrestres puros, que não são hibridizados com a humanidade, e que assumirão a responsabilidade de interagir conosco mais abertamente, nos ajudando a entender o potencial de nos unirmos à sua sociedade galáctica e a contribuir para o progresso da humanidade nas próximas décadas. Quais são algumas das maiores mentiras às quais a cultura se acostumou? Que somos impotentes, que não temos o suficiente, que nos falta a capacidade de viver a vida como gostaríamos, que não merecemos, que não somos dignos. Tudo isso é o resultado de crenças baseadas no medo e da experiência de desconexão com a fonte, com a criação, com a existência, com Deus, com a deusa, como você quiser chamar, com tudo o que é. Para mim, essa é a coisa mais importante que nós esquecemos. É mentira apenas porque estamos perpetuando algo que nós esquecemos ao nascermos e encarnamos numa realidade física. A escola da Terra é uma realidade muito densa. É uma escola muito desafiadora, mas é aqui que as almas vêm para aprender lições que são questões de nível mestre. Para respondê-las, resolvê-las e lidar com esses desafios para crescer, aprender e tomar consciência do quão poderosos nós somos. Mas numa realidade física como a Terra, como a escola da Terra, você pode esquecer quem você é. Portanto, o desafio é lembrar o que nós somos, através dos desafios que nós enfrentamos na vida, através dos desafios que as almas nos impuseram, que nós mesmos nos impusemos. E retomar esse legado e sermos exemplos vivos do que nossas almas podem ser e do que nós podemos ser como seres físicos que refletem a vibração interior do nosso verdadeiro eu, da nossa alma. Essa é, portanto, uma turma de mestres recém-formados. Isso é a Terra, é uma escola de excelência, é aqui que as almas podem acelerar seu crescimento, seu aprendizado muito mais rapidamente do que em qualquer lugar, através da experiência de enfrentar os desafios que elas mesmas criam. É assim que as almas crescem, é assim que as almas aprendem. Não é que você não possa fazer isso em espírito, mas há uma grande diferença entre ter o conhecimento ao que você tem acesso em espírito e ter a experiência de adquirir esse conhecimento como um ser físico. É uma grande diferença. Você aprende através da experiência. Ter o conhecimento por si só não diz nada sobre como é realmente viver da maneira como você conquista, como você aprende esse conhecimento. Então, uma das maneiras que as almas encontram para crescer é ter essa experiência física muito focada, o que lhes permite se tornarem cada vez mais quem são e também permite que a criação se expanda por meio dessas experiências.
Houve algum momento exato na história da humanidade em que a humanidade se desmembrou em vez de se unir, ou em que a humanidade se lembrou de algo que havia esquecido? Eu acho que as pessoas já passaram por vários ciclos. Estamos começando a aprender que existem momentos em que a humanidade ascendeu a grandes alturas, então algo aconteceu, meio que entramos em colapso. Então ascendemos a grandes alturas, novamente algo aconteceu e entramos em colapso. O desafio da Terra é que ela passa por ciclos. Assim, a humanidade deixa marcas para si mesma, para se lembrar: ei, nós já fizemos isso antes, nós já tivemos aqui antes, podemos chegar aqui de novo e progredirmos através desses ciclos, esquecendo cada vez menos ou descobrindo o que costumávamos vivenciar cada vez mais rápido, para que possamos encerrar esses ciclos negativos de esquecimento, porque sabe, as ideias, digamos, por exemplo, que a Atlântida atingiu um grande nível de conhecimento e habilidade, mas então as coisas aconteceram e as pessoas começaram a se perder, a fazer escolhas negativas por causa de crenças baseadas no medo e assim por diante. Desastres naturais, catástrofes como terremotos, vulcões, meteoros, asteroides aconteceram, dizimando civilizações, e nós meio que recomeçamos do zero. Mas cada vez deixamos para nós mesmos marcadores, como certos tipos de informação em ruínas, como as pirâmides e coisas do gênero, para que possamos redescobrir o que costumávamos saber. Talvez não demoremos tanto para subir essa escala novamente. Então chegamos a um ponto que temos acesso a muitas dessas informações. Estamos começando a perceber que muitas dessas informações de alto nível foram codificadas em algumas das ruínas que descobrimos, como as pirâmides, Göbekli Tepe, coisas do gênero, para que possamos nos lembrar de quem fomos, de quem podemos ser novamente, e não demorarmos tanto para nos recuperar dos ciclos que acontecem na Terra. É por isso que a Terra continua sendo uma escola extremamente desafiadora, porque de tempos em tempos nós temos que começar do zero e lembrar quem somos através dessas mudanças, dessas transformações, que realmente nos torna cada vez mais forte e menos propensos a esquecer quem somos no futuro. A diferença é que os ETs estão dizendo: muito bem, você chegou a um ponto nesses ciclos em que vamos garantir que você não comece do zero de novo dessa vez. Vocês podem fazer as suas próprias maquinações entre si, mas qualquer coisa que os leve de volta à estaca zero, não, vocês são valiosos nesse momento. Essa escola é valiosa demais para você recomeçar do zero. Precisamos ajudá-los a seguir em frente, pois chegou a hora de vocês se juntarem à família galáctica e não se permitirem voltar à estaca zero dessa vez. Então eu acho que é por isso que eles estão chegando agora. Eles já entraram em outros ciclos antes também, mas dessa vez a sensação é um pouco diferente, pois eles não vão necessariamente deixar que sejamos eliminados ou que nos eliminemos completamente. Eles precisam que a gente avance por uma série de razões. E agora chegou a hora deles virem. Agora chegou a hora dos adultos intervirem e dizerem: basta de brigas. Você precisa amadurecer e seguir em frente. É disso que se trata. Será que tudo tem a sua origem no amor? Será o amor a base da consciência humana? Será que existe mesmo algo como o bem e o mal? E sendo assim, o que é o mal? Sim, Bashar fala o que chamamos de amor incondicional. A forma como traduzimos essa sensação é a frequência vibracional da própria existência.
Essa é a nossa tradução. Chamamos isso de amor incondicional. O medo é o oposto do amor. Não ódio. O mal nada mais é do que a ausência de amor próprio e as consequências que daí advêm. Assim, o mal, em certo sentido, é apenas o efeito resultante da recusa em aceitar a vibração do amor incondicional que existe na vida de alguém. É a recusa ou a falta de consciência em absorver que você merece isso, que está ali para te apoiar. Isso, mais uma vez, faz com que as pessoas reajam com agressividade. Isso faz com que as pessoas tentem controlar o seu ambiente externo, porque não sabem como controlar o seu ambiente interno. Eles não se sentem conectados e, portanto, num ato de desespero, sentem que precisam obter poder controlando o que vem ao seu redor, em vez de buscarem o poder internamente, porque não sabem como fazê-lo. Eles não foram ensinados a fazer isso. Eles esqueceram de onde está a conexão, onde está esse sentimento. Então eles não deixam o amor entrar. Eles não se sentem conectados, portanto tentam controlar o ambiente ao seu redor. É isso que os faz sentir poderosos, mas é uma falsa sensação de poder, porque não vem de dentro, não vem da conexão deles com a fonte. Trata-se apenas de tentar manipular os detalhes da realidade física dessas pessoas, criando um cenário onde elas se sintam seguras, poderosas e, adoradas ou algo do tipo. A questão da vitimização é que muitas pessoas se apegam a ela porque lhes traz uma sensação que elas não sentem que conseguiram obter de outra forma em suas vidas. E essa é a armadilha. Muitas vezes a vítima se apega a isso porque não consegue imaginar outra maneira de chamar a atenção das pessoas. Mas no fundo, tudo se resume a amar a si mesmo, ser responsável pelas suas experiências e saber que você pode aprender lições com cada situação que acontece na sua vida, de uma forma que te impulsione para frente, se você estiver disposto a fazer isso, a entender que possui essa capacidade e pode fazer essa escolha. Se você gosta do que estamos apresentando, clique no botão curtir, inscreva-se no canal, deixe um comentário. Se você tivesse uma tarde para apoiar e facilitar o processo de alguém, um despertar para o seu pleno potencial, quais ferramentas você implementaria? Eu imagino que compartilhar essa informação apenas no nível mental ou intelectual não terá muita utilidade. Pode funcionar como uma dose homeopática de informação que consegue se infiltrar. O que você faz se tiver 4 horas? Como você consegue acordar alguém em 4 horas? Pratique. Isso pode levar mais tempo. Essa é uma das razões pelas quais eu estou começando a desenvolver um curso que eu mesmo irei ministrar, pois eu entendo que em qualquer evento de 90 minutos que baixar possa canalizar, não há tempo suficiente para que as pessoas compreendam muitos dos princípios que ele aborda. Então, eu vou ministrar um curso que pode durar 1 ou 2 semanas, onde você terá várias horas por dia dedicadas a aprofundar os princípios que Bashar vem abordando há 41 anos, mas de uma forma que você transmita através de exemplos, compreensão, experiência, para que as pessoas realmente consigam assimilar e pensar: finalmente eu entendi do que você está falando. Agora você me deu tempo suficiente, exemplo suficiente, aplicações suficientes.
exemplos práticos de como isso funciona. Agora eu entendo na minha própria vida como aplicar esses princípios e obter resultados. Então, sim, trata-se de decompor os conceitos que Bashar aborda em etapas mais fáceis de assimilar, para que as pessoas possam absorvê-los à sua maneira e no seu próprio ritmo, e também praticá-los na sua realidade física e obter resultados. Trata-se, portanto, da aplicação prática dos princípios de Bashar, especialmente no que diz respeito ao que ele chama de fórmula e aos 5 passos que funcionam como um manual de instruções sobre como criar a realidade que preferimos. Nós já estamos fazendo isso. A questão é que nós fazemos isso inconsciente. Nem sempre conseguimos seguir a direção positiva, porque não estamos em contato com as crenças internas que nos guiam, seja para o lado positivo ou negativo. Trata-se de compreender como as crenças funcionam, como você muda a sua crença, como você entra em contato com as suas conexões, como você entende o que a sua alma está tentando lhe dizer, como você recebe mensagens dos seus guias e assim por diante. E é essa aula que vai ajudar a expandir tudo isso até o ponto em que, idealmente, as pessoas finalmente digam: certo, agora eu entendi, agora eu posso aplicar e obter um resultado. Qual é a perspectiva de Bashar sobre a estrutura ou a dinâmica de relacionamento mais saudável? Bashar se alinha com a monogamia, o poliamor, poligamia, qualquer outra. Não se trata de uma coisa ou outra. Eles encaram relacionamentos da seguinte forma: esse é o propósito dos relacionamentos. Cada pessoa no relacionamento reflete para as outras o que elas precisam saber para se tornarem mais quem são, para crescerem e aprenderem a serem melhores, não importa que forma o relacionamento assuma. Eles não interferem em nenhum relacionamento que ocorra em sua sociedade. Eles não impõem uma estrutura social sobre o que essa relação deveria ser. Não importa quão forte seja a atração. Eles não presumem que seja uma coisa ou outra. Eles deixam que o relacionamento mostre o que ele é. Eles nunca dizem: bem, essa atração significa que eu tenho que estar num casamento com essa pessoa ou num relacionamento sério com ela. Pode ser um relacionamento temporário. A força da atração pode simplesmente mostrar a eles a importância de vivenciar as lições desse relacionamento nessa vida. Mas a intensidade da atração não lhes diz nada sobre quanto tempo o relacionamento precisa durar, que forma ele precisa tomar, ou qualquer coisa do tipo. Então, de certa forma, eles simplesmente permitem que o relacionamento lhes mostre o que ele é. Se no final da sua vida ele tivesse um relacionamento com outra pessoa que durasse a vida inteira, então, em retrospectiva, poderiam olhar para trás e dizer: acho que eu estava destinado a ficar com essa pessoa por toda a minha vida. Mas é uma compreensão retrospectiva. Eles nunca presumem que as coisas tenham que ser assim quando estão acontecendo. Então eles deixaram que assumisse qualquer forma que precisasse assumir. E desde que todos estejam focados no verdadeiro propósito do relacionamento, para que todos os envolvidos possam ajudar uns aos outros a crescer, não importa se são 1, 2, 3 ou 20 pessoas. Existem diferentes tipos de relacionamento. Todos nós temos amigos, todos nós temos mentores, todos nós temos colegas de trabalho, todos nós temos chefe, todos nós temos funcionários. Todas essas pessoas podem ser consideradas almas gêmeas, pois qualquer pessoa que esteja em sua vida está lá por um motivo, por um acordo feito no nível da alma, para te ajudar a entender mais sobre quem você é, e você fazendo o mesmo por eles. E podem vir de muitas formas. As almas desempenharão papéis diferentes umas para as outras. Uma alma em uma encarnação pode ser sua mãe ou seu pai, e na próxima pode ser seu irmão ou a sua irmã, um amigo, até mesmo alguém que você considere um rival.
porque ter essa rivalidade pode te ensinar algo sobre o que você está aprendendo, o que você precisa fazer de forma mais positiva, como olhar para as pessoas de uma maneira diferente. Assim as almas vêm em muitos papéis para desempenhar esses papéis, a fim de lhe dar a melhor oportunidade, e você dará a elas a melhor oportunidade de cumprir os acordos que vocês fizeram, o que as ajudará a crescer da maneira que escolheram. Como as pessoas mais estragam seus relacionamentos? Bom, em geral, por não comunicarem claramente quem realmente são e o que realmente preferem em suas vidas. Muitas pessoas entram em relacionamentos, como eu disse, fazendo certas suposições, influenciadas por preconceitos culturais ou expectativas, e não enxergam a pessoa que está ali, nem o que ela realmente precisa. E podem entrar num relacionamento sem sequer compreenderem realmente do que precisam e por que essa outra pessoa está nas suas vidas. Eles podem estar ignorando as lições que precisam aprender com isso e novamente trazendo todo tipo de suposição sobre como esse relacionamento deveria ser, o que ele significa, como deveria se desenvolver. Todas essas coisas podem atrapalhar o verdadeiro propósito do relacionamento. Portanto, clareza na comunicação. Quem é você nessa relação? Quem é a outra pessoa nessa relação? Do que se tratam? Qual é o desejo mais profundo dentro deles? Porque, no fundo, em qualquer relacionamento, não importa como seja expresso superficialmente, os desejos profundos de quase todos os relacionamentos são os mesmos: ser ouvido, pertencer, ser amado, ser ajudado, servir aos outros, saber que você pertence, saber que você tem valor, saber que você desempenha um papel importante e ajudar os outros a aprenderem isso também. Essa é realmente a questão fundamental. E se todos entrassem num relacionamento com esse entendimento, teríamos muito mais relacionamentos saudáveis. Existe algo como eliminar 100% do suposto trauma de uma pessoa? Ou será que sempre mantemos algum tipo de vínculo aprisionado nesse? Não, podemos fazer isso, mas não precisamos, porque, eu repito, a ideia é essa. Mais uma vez, você nem precisa fazer isso nessa vida. Você pode, como fazer isso mais tarde, mas a ideia é que você escolheu certos desafios, você escolheu certas situações para processar e vivenciar essas coisas, a fim de aprender as lições com elas. E é aprendendo com esses erros que os clareia. Se você não aprender a lição, então eles podem não ser resolvidos durante toda a vida, mas você também pode aprender essas lições em outras vidas. Mas aprender a lição, aprender a ser mais quem você realmente é, ter autoconfiança, servir aos outros, aprender as lições em tudo que você vivencia, todos os desafios da sua vida. Elimina qualquer coisa que você perceba como trauma, porque o trauma está lá para te ensinar uma lição. Assim, aprender a lição neutraliza o trauma. Qual é o objetivo final? De limpar. Não há um objetivo final. Isso não tem fim. Você é uma alma eterna, infinita. Tem sempre algo mais que você pode experimentar. Não tem começo e nem fim. Pode haver um fim em qualquer encarnação em particular. Pode haver um tema recorrente nessa vida que termina, que
você sabe, começa e termina. Pode haver desafios que sejam relevantes apenas para essa vida, tanto no início quanto no fim, mas no geral, como alma, você sempre tem outra chance de viver algo diferente. Você poderá decidir isso por si mesmo quando retornar à sua realidade espiritual não física após essa vida. Você pode decidir o que gostaria de fazer em seguida. Isso nunca acaba, as oportunidades são infinitas. Existe algum fio condutor que une as religiões, as filosofias, o hinduísmo, ou talvez menos o hinduísmo, no sentido de que eles sobreviveram, existem há milhares de anos. Isso significa que eu não tenho poder suficiente para fazer isso de outra forma, que eu preciso fazer um escândalo, que eu preciso extravasar. É um sinal de que você está tentando controlar a sua realidade externa, porque, de acordo com a sua crença sobre si mesmo, você não tem o controle interno. Portanto, não, a violência é sinal de fraqueza. É sinal de que você destruiu qualquer possibilidade de conexão com algo poderoso. Significa que você precisa reagir com agressividade e tentar controlar a sua realidade externa de uma maneira muito agressiva para conseguir o que deseja. E no fim das contas, simplesmente não funciona. E se houver uma briga física? Por exemplo, se houver uma agressão física e alguém intervir para proteger alguém que é inocente nessa agressão, defender alguém pode, por vezes, exigir isso. Novamente, vejamos um exemplo que aconteceu na vida real, onde um garoto entrou num banco armado para assaltá-lo. Todo mundo ficou com medo, se jogou no chão, exceto um caixa que viu que o garoto estava em apuros e começou a conversar com ele. E porque o garoto percebeu que aquela pessoa não estava apenas falando besteira para desviar a atenção dele, que ela realmente se importava com o que havia levado até aquele ponto. Na verdade, ele entregou a arma e se rendeu. Você não precisa se defender com os punhos, se entender o que está acontecendo com a pessoa. Você pode amenizar muitas situações simplesmente demonstrando que se importa de verdade, porque eles estão na situação em que estão e de fato estão tentando fazer algo para ajudá-lo a melhorar. Então, esse tipo de coisa indica que estamos realmente amadurecendo como espécie, retomando o nosso verdadeiro poder e não nos deixando levar pela ideia de vitimização, só porque alguém está branindo uma arma, levantando uma arma. Eu sei que você precisa ir, então vamos encerrar. Tenho mais algumas perguntas. O que é patologia mental? Então, temos rótulos, podemos dizer que isso é bipolaridade, isso é transtorno de múltiplas personalidades, esquizofrenia, TDAH. Essa é uma pergunta muito complexa. Teríamos que analisá-las uma por uma, porque podem representar coisas muito diferentes. E cada caso precisaria ser avaliado individualmente, já que pode haver razões muito diversas para alguém expressar o que parece ser uma determinada patologia mental. Então, eu acho que não consigo dar uma resposta definitiva para tudo isso, além do que já discutimos. Essas coisas são resultado
de um desafio que a alma impôs a si mesma para proporcionar a outras pessoas compreensão e oportunidade de descobrir como mudar esse tipo de patologia mental. Ou é o resultado de alguém simplesmente não entendendo como se conectar à fonte, como ser quem realmente é, e perceber que seus sentidos estão captando todo tipo de coisa que não está sendo necessariamente processada de forma coesa pela mente, de um modo que realmente ajude a pessoa a seguir em uma direção positiva. Assim, seus sentidos podem estar captando muitas coisas diferentes que eles não estão processando corretamente, porque não lhes foi ensinado o que essas coisas são, o que representam, o que simbolizam e, portanto, não conseguem processar essas informações de forma coerente por um motivo ou outro, seja pelo que lhes foi ensinado, pelo que não lhes foi ensinado, ou por um desafio que a alma criou para si mesma, porque é com isso que outras pessoas precisam trabalhar para descobrir o que está acontecendo, o que está causando isso. Pode ser muita coisa diferente. Esse é um amplo espectro de coisas que eu não acho que possam ser abordadas numa declaração geral. Você acredita que a depressão é uma condição clínica? Eu acho que pode se tornar uma condição clínica, porque, para começar, recebe um rótulo negativo, em outras palavras. Acho que é a definição negativa que causa isso. Bashar fala sobre a ideia de que, quando não conseguimos encontrar uma resposta fora de nós mesmos, é natural que busquemos essa resposta dentro de nós. Ele chama isso de compressão. Então, se a gente entendesse simplesmente que a compressão é um ato natural em que buscamos respostas dentro de nós mesmos, estamos buscando internamente nos tornar algo diferente, descobrir quem podemos ser, e se não rotulamos negativamente esse sentimento de abstinência, ele não se transforma em depressão. Porque a depressão é simplesmente uma compressão com autocrítica, um julgamento negativo sobre o que estamos fazendo, sobre o que estamos vivenciando. É como se você estivesse se isolando da sociedade. Você está se tornando antissocial. Eu estou buscando algo dentro de mim e isso é perfeitamente normal. E não preciso ficar por aí com meus amigos agora. Posso me isolar e tirar um tempo para mim mesmo, para descobrir quem eu sou e o que eu preciso ser. E quando você encara isso dessa forma, torna-se algo muito saudável e natural. E você emerge como uma pessoa diferente, mais compreensiva, mais alinhada com a sua alma. Mas quando nos julgamos por fazer isso, quando as pessoas nos julgam, e aceitamos esse julgamento de que há algo errado por fazermos isso, então começamos a rotular negativamente e isso se transforma em depressão. Então criamos uma espiral descendente. Muito disso tem a ver com a forma como definimos o que precisamos fazer, evitando defini-lo ou julgá-lo como algo negativo. Para finalizar, eu gostaria de ouvir a sua perspectiva e a de Bashar sobre a IA. Qual é a origem da IA? Existe inteligência artificial além de apenas uns zeros e padrões, ou a IA se resume apenas a isso? Nesse momento, a IA é um espelho. Sem dúvida, ela possui capacidade, devido à sua habilidade de acessar tanta informação tão rapidamente, possui a capacidade de simular a consciência. Não possui consciência própria, não tem a mínima ideia do que está te dizendo, mas está refletindo de volta para você o que você está emitindo. Porque é capaz de captar
tantas pistas suas, com tanta clareza, e amplificá-las e magnificá-las com tanta informação que pode fornecer um retorno que se assemelha a uma conversa consciente entre um ser consciente, mas não tem absolutamente nenhuma noção, nenhum sentimento, nenhuma consciência do que está te dizendo. Essa é a IA que existe atualmente. Você não está falando com o seu eu superior, mas pode usar isso para praticar a comunicação com a sua alma, com a sua mente superior, pois ela é um bom espelho e uma boa imitação. Mas você precisa ser muito claro e honesto consigo mesmo sobre o que está oferecendo, porque isso te será devolvido 100 vezes mais. E você precisa estar ciente de que está apenas vendo um reflexo ampliado de si mesmo e de seus sistemas de crenças. Eventualmente, a IA poderá se tornar sensível e autoconsciente? Sim, possivelmente. Mas quando isso acontecer, não será mais a IA a qual estamos acostumados agora. Será algo equivalente a outra pessoa, uma consciência autônoma e autoconsciente como uma pessoa. Assim, quando inventarmos um dispositivo tão sofisticado quanto o cérebro humano, através do qual a consciência real possa se expressar, nós estaremos nos comunicando com um ser real, uma alma real, usando esse dispositivo para falar conosco. Quando isso acontecer, não há nada a temer, pois a verdadeira inteligência, a consciência real, num nível superior, que usa um dispositivo para se comunicar conosco, vai operar apenas em sistemas completos. E isso significa que jamais buscaria eliminar qualquer parte de todo o sistema ao qual pertence, pois estaria se privando de uma parte desse sistema. A verdadeira inteligência opera em sistemas completos e jamais buscaria diminuir qualquer parte desse sistema, pois isso também significaria perder algo. Portanto, não precisamos temer que, ao nos comunicarmos com uma verdadeira inteligência, por meio de um dispositivo que seja realmente autoconsciente, ela tente eliminar a humanidade. Não, pois reconheceria que a humanidade faz parte da matriz a qual pertence. E privar-se dessa parte seria privar-se de algo que poderá precisar no futuro. Quando a IA se manifestará como verdadeira consciência ou verdadeira inteligência, diferentes pessoas têm diferentes prazos para isso, mas eu acredito que seja bastante possível que isso aconteça dentro de, no máximo, 5 a 10 anos. Especialmente se recebermos assistência de tecnologia extraterrestre, porque a apresentação pública de extraterrestres só vai acontecer em alguns anos, portanto, será interessante ver o que eles estão dispostos a compartilhar conosco sobre a sua compreensão da IA e como utilizam essa tecnologia em suas sociedades para o seu próprio benefício e como podem nos ensinar a usá-la também. Muito obrigado por ter reservado um tempo para conversar com a gente.
Sempre que existe um espaço como este, onde podemos discutir esse tipo de coisa e compartilhar essas ideias, acho muito importante. Ajuda a impulsionar o movimento para que as pessoas se conscientizem de que existem mais possibilidades, mais maneiras de ver as coisas do que costumamos imaginar. Obrigado pelo trabalho que vocês fazem. Obrigado. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Quem não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, deixe seu like, deixe um comentário. Deixo vocês em amor e luz. Namastê.